Eu quero lhes convidar a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2, os versículos 14 em diante. Atos capítulo 2, dos versículos 14 em diante. Eu vou expor nesta noite aquilo que é conhecido há 2000 anos como o Sermão de Pedro. O primeiro grande sermão que nós temos registro e foi feito por Pedro. Enquanto eu lia essa passagem algumas vezes, eu ficava pensando, meu Deus, diante do que eu estou? Diante de que parte, de que porção, diante de que demonstração do Senhor eu estou? A pregação logo após o grande acontecimento de Pentecostes. Passado o grande movimento, o poder de Deus que movimentou os céus e terra, passado aquele momento tão significativo na vida dos discípulos, a vinda de Deus, a Trindade em ação, fazendo com que aqueles homens fossem capacitados a falar línguas compreensíveis, línguas inteligentes, línguas que chegariam até os confins da terra. Logo após todo aquele povo ter percebido aquele movimento, aquela coisa tão magnífica, um sinal mesmo, um sinal da presença de Deus, logo a seguir há um momento de zombaria a esse fato, que é quando o versículo 13 diz: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. E então Pedro se levanta, conforme diz a Escritura, do versículo 14 para frente. E Pedro se levanta para falar basicamente 4 coisas ao longo destes versículos, até o versículo 41, na verdade. Pedro se levanta para falar que o que estava acontecendo ali não era um caso fortuito, que havia um testemunho e ele demonstraria esse testemunho. Ele testemunharia o que havia acontecido, usaria os argumentos necessários para dizer que eles não estavam embriagados. Pedro apresentaria um fato talvez desconhecido para muitos. Aquele que vocês imaginam estar morto, não está. Está morto para quem quiser que ele esteja morto. Mas a quem interessa, não está. É um fato que Pedro vai argumentar no seu sermão. Além dos testemunhos, além dos fatos, Pedro ainda vai apontar por que ele não está morto. Qual é o objetivo da vida? Afinal de contas, há algum motivo para isso? Ou ele só ressurgiu para que vocês saibam que Deus tem poder? Deus quer mostrar o seu poder? Deus quer ser unicamente adorado pelos seus atributos? Ou teria ele um motivo para que aquele que vocês pensam que está morto esteja vivo, bem vivo, aliás, e vocês vão perceber o quanto ele está vivo? E a quarta ideia do sermão de Pedro tem a ver com condições, tem a ver com o entendimento, tem a ver com o que Deus requer. Então eu vou dividir o sermão de Pedro e vou chamá-lo nessa noite de o poder que Jesus Cristo tem para salvar, ou Jesus, poder para salvar, a partir dessas 4 ideias. Um testemunho duplo, 2 fatos, 2 promessas e 2 condições. Ao longo dos textos que eu lhes convido para lermos juntos, primeiramente dos versículos 16 até o 21, porque do versículo 14 para frente nós temos o levantar-se de Pedro, a sua decisão de erguer a voz e advertir. A palavra é muito forte, a advertência não é só uma explanação, mas é uma expressão resignada, é uma expressão de conhecimento, é uma expressão de quem está com uma razão.
e uma razão para expor. Então vem a advertência de Pedro, dizendo a eles que eles deveriam sinceramente ouvir as suas palavras, que aqueles homens não estavam embriagados, porque era muito cedo para isso. Mas aí vem o versículo 16 ao 21 e o testemunho que Pedro dá. Pedro diz: o que está acontecendo tem testemunho. O que está acontecendo tem origem, e eu vou provar. E são os versículos 16 a 21, quando Pedro testemunha de maneira dupla o fato. Primeiramente, uma menção muito segura das Escrituras, e logo depois o empenho de suas próprias vidas. Vocês vão perceber que Pedro diz: o Velho Testamento fala do que aconteceu. Então nós temos o testemunho de todo o Velho Testamento, e ele vai chamar a atenção para qual dos profetas prenunciou este fato. E logo depois Pedro vai dizer: mas temos nós vimos o que aconteceu. Versículo 16 para frente: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele passa a falar de maneira exatamente igual, ou pelo menos quase exatamente igual ao que Joel havia escrito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, essa primeira parte do sermão parece um argumento que Pedro usa do que o profeta Joel, há muitos anos atrás, teria dito sobre o período messiânico, sobre o período do Redentor, sobre o período da salvação. Note que Joel já falava de salvação. Quando Pedro ouve aqueles homens falarem embriaguez, se levanta um homem tão mais corajoso do que aquele que havia negado a Jesus, tão mais obstinado do que aquele que havia fugido da responsabilidade, tão mais seguro do que aquele que havia se lançado sobre as águas para caminhar até Jesus e havia afundado, tão mais intenso nas suas palavras, tão mais objetivo, tão mais compenetrado no que havia acontecido do que em qualquer outro momento de Pedro. Pedro está colocando em prática aquilo que Jesus havia dito a ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos fraquinhos, dos cordeiros. Pedro, fala quando precisar falar. E nós temos aqui um homem que testemunha a ação do Espírito Santo, o derramamento, a chegada, a ação poderosa, a capacitação para o que precisava verdadeiramente acontecer. E nesse momento, Pedro já está sendo beneficiado pelo que o Espírito havia feito. O Espírito veio, ruídos, ventos enormes, línguas de fogo, uma movimentação das estruturas dos fenômenos, e logo a seguir aqueles homens começam a falar nas línguas daqueles povos todos, e então a admiração àquele fato enorme faz com que as pessoas fiquem em silêncio um pouco. Fiquem em silêncio para ouvir. E agora Pedro está beneficiado por este silêncio. E neste momento Pedro não prega em outras línguas, prega numa só. E não precisa mais do poder e da pureza do fogo consumidor de outrora, daqueles poucos momentos atrás. Pedro agora se levanta, ergue a sua voz e diz: não é fortuito este momento. Este momento foi profetizado. E foi profetizado dessa forma. Então mostra nas Escrituras
o derramamento do Espírito prenunciado por Joel, há os sinais que sempre dão uma ideia de que Deus está em ação, geralmente causando perplexidade mesmo nas pessoas, sobre a salvação. Em outras palavras, um alcance de livramento, porque quando Joel profetizou lá atrás, Joel disse, é bom que as pessoas que um dia ouvirem essa passagem, entendam que é tempo de salvação. Entendam que é tempo de livramento. A salvação é um livramento. E então nós temos claramente aqui Pedro testemunhando, usando aquilo que eu vou chamar de base teológica, autoridade das Escrituras. Em Atos, Pedro usa o Antigo Testamento, a autoridade das Escrituras. Na verdade, este sermão, o sermão de Pedro, ele contém aquilo que são os fundamentos mais sólidos da teologia. Ele contém a autoridade das Escrituras. Ele contém a glória devida a Deus, porque logo à frente o texto vai mostrar que aquilo que os homens mataram, Deus exaltou. Essa passagem vai mostrar que a graça de Deus é superior a tudo aquilo que for maquinação de homens. Este sermão vai mostrar que a fé é necessária para que haja uma vida, e não qualquer fé, uma fé viva, não uma fé morta, uma fé séria, uma fé real. Esse texto vai mostrar não só a autoridade das Escrituras, não só a graça de Deus, não só a fé que Deus dá para que pessoas vivam, mas esse texto vai mostrar, fundamentalmente, a pessoa de Jesus, o Cristo. O que estava acontecendo não era um fato para assustar aquele povo, o que estava acontecendo é que Jesus estava agora na boca de Pedro, era o anunciado. O Espírito Santo usava aquele momento, aquela situação, para que um pregador se levantasse e começasse a falar de Cristo. Por isso, Deus é glorificado nesse todo. Por isso, a fé é exercitada ao final deste sermão. Por isso, a graça é lembrada no meio deste sermão. Por isso, as Escrituras são utilizadas neste sermão. Depois desse ambiente teológico de Atos 2, 14 a 41, Pedro começa a usar todas as condições que ele tem para falar do versículo 22 ao versículo 28, do ministério de Jesus. Como foi? Enquanto alguns diziam, estão embriagados, Pedro quebra o argumento deles com muita lucidez. Não há embriaguez. Não há subutilização da mente, não há fuga para qualquer tomada emocional, não há. É momento de lógica, é momento de entendimento, é momento de fazer uso de todas as coisas que Deus se deu a conhecer. E aí os versículos 22 a 28 vão mostrar a crucificação e a ressurreição. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E novamente, Pedro usa o Salmo 110, que nós lemos no começo, que era muito comum ser dedicado a Davi, porque Davi foi um rei muito conhecido, mas agora Pedro diz,
Acreditem, aquilo que nós mesmos pensávamos que estava sendo escrito a Davi, o próprio Davi, lá atrás, dedicou a este, que na sexta-feira, ou alguns dias atrás, que vocês sabem, pareceu morrer numa cruz para sempre. Davi prenunciou, profetizou, entendeu há milhares de anos este momento. Então o ministério de Jesus, ele é contado dessa forma. Aquilo que parecia a vitória dos inimigos, a morte de Jesus, aquilo que era a vergonha para nós como grupo de seguidores de Jesus, a crucificação. Depois da crucificação, o Pai o ressuscitou. Então, na forma de Pedro narrar o ministério de Jesus, usando figuras que nos levam aos profetas do Antigo Testamento, um dos profetas do Antigo Testamento, quando falou de Jesus, quando falou de pregação, quando falou de testemunho de Jesus, chegou a duvidar. Ele disse: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? É o profeta Isaías, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quando Isaías fala de Jesus, diz que ele era desprezado. Bom, falar de alguém que foi desprezado, naquele momento era muito fácil de ser entendida a mensagem. Ninguém havia sido mais desprezado do que o Cristo. Então, o que Isaías falou, do mais rejeitado entre os homens, de ser um homem de dores, de um homem que sabia o que era padecer, a quem os homens viram o rosto, essa era uma mensagem fácil de compreender, porque aqueles que ouviam Pedro falar agora, há bem pouco tempo atrás, não estavam ouvindo ninguém falar, estavam gritando: crucifica, este crucifica. Aos mesmos que no momento estavam dizendo crucifica, agora Pedro está dizendo: aquele a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou. Então Pedro está contando um fato, um acontecimento, o testemunho do Velho Testamento acerca desse momento e a narração do ministério de Jesus, fazendo uso do Antigo Testamento, é o desenrolar de Pedro neste sermão. Aí tem mais uma passagem do versículo 29 até o versículo 36. Agora Pedro vai se ocupar em testemunhar o messianismo de Jesus. Em testemunhar que tinha que acontecer como aconteceu, porque a promessa de Deus estava incluída nisso. Veja o versículo 29 para frente. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, a testificação desse messianismo de Jesus, de que Jesus era o Senhor e Cristo, de que Jesus era o Redentor, Pedro se ocupa com essa ideia, porque ele quer explicar, e vai explicar logo a seguir, que Jesus precisava morrer, precisava ressurgir
para o que ele faria pelo seu povo. Qual é o grande ministério, qual é o grande serviço de Jesus? Jesus veio para salvar. Jesus veio para livrar. Jesus veio para, na prática, colocar em prática tudo aquilo que foi um olhar dele em um determinado momento, quando ele olhou para a multidão e as viu como ovelhas aflitas, exaustas, cansadas, que não tinham um pastor. Qual é a grande ênfase do ministério, do serviço, da entrega de Jesus? O Salvador chegou. Por isso, a meditação desta noite é Jesus Cristo, poder para salvar. Antes de irmos para o próximo ponto, deixa eu lhes contar uma breve história. Um homem muito preocupado com a salvação dos seus filhos. A cada filho que nascia, ele teve 3 filhos. A cada filho que nascia, ele se empenhava em ensinar as Escrituras, em orar com eles. E ele sempre dizia para cada um dos seus filhos: papai é crente, filho. E você é pequeno, você é criança ainda, mas você não sabe nem ler ainda. Mas o papai é a voz do Evangelho. Você não sabe ler, então o papai fala das Escrituras para você. E ele conta que dos seus 3 filhos, 2 conheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador antes mesmo de conhecerem as letras. Antes de ler, eles já professavam a fé. Isso quer dizer 5 ou 6 anos. E esse pai tinha uma grande alegria em ver os seus filhinhos. Assim que eles começaram a ler, eles já pegaram gosto pela Bíblia e eles liam a Bíblia com 7, 8 anos. Esse pai conta que seus filhos às vezes eram até ridicularizados em alguns lugares, porque eles aprenderam que orar tinha sentido, era importante. Gratidão a Deus por um brinquedinho, ainda que eles fossem de recursos financeiros muito limitados. E este pai se alegrava na vida dos seus filhos crescendo em conhecimento e crescendo em sabedoria também, e sendo agraciados pelo poder de Deus à fé. Mas um dos filhos não conheceu a fé. E então, enquanto 2 deles, ainda antes de serem alfabetizados, já eram, na perspectiva do pai, 2 crentinhos, verdadeiramente crentes, haviam entregue as suas vidinhas já ao Senhor, ou não. E as crianças cresceram. 2 orando nas refeições, e o pai procurava dizer: hoje é você que ora, hoje é você que ora. Quando chegava na vez daquele, ele não queria orar, não podia orar, não tinha condição de orar. E então fazia-se um silêncio. Naquele dia não havia oração. E o pai conduziu assim a vida dos seus 3 filhos. No outro dia, era o outro filhinho que orava, o outro filhinho que orava. Quando chegava na vez daquele, silêncio. Não havia oração. Cada um orava em silêncio. Assim esse pai foi conduzindo a vida da sua família. Quando o filho que não entendia, não tinha fé, cresceu, o pai envelheceu. E em determinado dia, o pai, depois de uma vida inteira falar e se preocupar mais com aquele que não havia conhecido a fé até do que com os outros, um dia o pai faleceu. E o pai sempre disse ao longo da sua caminhada: meus filhos, papai é uma voz do Evangelho. Papai não sabe que alcance terá, mas papai prega para vocês, porque essa é a fé que papai tem. Papai crê em Jesus, papai agradece a Deus pela salvação, papai nunca desiste de vocês, nunca vai desistir. Papai sempre vai dizer que só há um caminho a seguir, mas o papai não tem a noção do alcance da voz que o papai tem. Papai não tem poder em si, ou é por Deus ou não é por ninguém. Um dia,
ele faleceu. No dia do seu velório e sepultamento, 2 filhos oravam, agradeciam a Deus pelo tempo que tiveram o seu pai com eles e louvavam ao Senhor pelos grandes ensinos que esse pai deu. Um filho estava completamente desesperado e gritava, mas gritos altos mesmo, de chamar a atenção. Por que você foi embora? Por que você foi tão cedo? Eu ainda precisava tanto de ti. Não é justo, não está certo. O que acontece? Olhou para os 2 irmãos mais novos, que ele disse, está vendo de que adianta a fé que vocês têm? Foi embora, morreu, está vendo o Deus que vocês tanto amam? Olha aqui, levou o nosso pai. E agora, o que vocês me dizem? Os 2 filhos não tinham nada a dizer. Apenas estavam muito tristes com a morte do pai, mas sabiam que Deus tinha tudo no seu controle, no seu comando. Passou este momento fúnebre, todos seguiram suas vidas. Determinado dia, a mãe dele o chamou e disse, filho, papai, antes de falecer, pediu que eu lhe deixasse um presente. E eu quero entregar esse presente para você. É um terno do seu número. Você é um empresário muito bem sucedido e você tem seus trabalhos e tal. E papai gastou todo o dinheiro de uma aposentadoria. Comprou esse terno para você. Eu me lembro, fazem 3 meses, ele comprou o terno e disse, eu sei que eu vou morrer. Depois de eu morrer, entrega esse terno para o meu filho. E quando a mãe entregou o terno para ele achou um terno muito bonito, de marca. E quando ele foi vestir o terno pela primeira vez, ele sondou os bolsos do terno e tinha uma frase. O pai havia escrito com uma caligrafia que eu vi. Papai ainda é a voz do Evangelho. Papai ainda é a voz do Evangelho para você. 3 meses depois de falecer. Eu conheci esse homem. Eu conheci esse homem muito triste, muito arrependido. Eu conheci esse homem que entendeu o que era o seu pai, o que era a voz do Evangelho, depois do pai ter ido embora. Eu conheci esse homem crente já. E eu li o bilhete. Qual é o alcance da voz do Evangelho, meus irmãos? É um grito para assustar? Ou é uma navalha para dividir juntas e medulas? Qual é o alcance, qual é o significado de uma boa nova, de um Evangelho que transforma? É o tempo da nossa vida? Ou é a forma que vivemos? Qual é a voz do Evangelho que é perceptível, compreensível? Quando eu o conheci, ele disse, reverendo, meu pai, ninguém me amou mais que meu pai, mas eu não entendi. Eu passei a minha vida inteira sem entender. Reverendo, hoje o que eu espero é um dia reencontrar com meu pai, lá na glória, lá no céu, porque um dia, se eu puder, eu vou dizer, pai, eu ouvi a voz. O pai já tinha ido embora. Quando Pedro pregou esse sermão,
eu imagino que é a pregação de um homem que sabia o que era o Evangelho, a voz do Evangelho. Porque a voz do Evangelho é o seu poder. A voz do Evangelho é aquela que leva o ser humano, objeto do amor de Deus, o ser humano, objeto do cuidado de Deus, a entender salvação. A voz do Evangelho é o código que só crente entende. A voz do Evangelho é aquela que faz com que a doce e suave voz do Senhor leva o homem a dizer: não posso mais viver do jeito que estou, não posso mais viver dessa forma, eu não posso andar desse jeito, eu estou me perdendo, as práticas da minha vida são práticas de perdição e de morte. Só a voz do Evangelho faz alguém voltar de onde o homem se resvalou, espinhadeiro abaixo, desfiladeiro abaixo, montanha abaixo, depravação total adentro. Só a voz do Evangelho. Só a voz do Evangelho é o ato de Deus de impedir uma queda alucinante de um homem miserável que tem que pagar pelo que fez. Esse texto também fala de depravação total. Esse texto é Pedro dizendo: eu vou mostrar para vocês qual é o nível da depravação de vocês. Vocês mataram. Vocês o mataram. Mas ao mesmo tempo que esse texto mostra a depravação total, esse texto também mostra a graça de Deus. E esse texto também mostra que aqueles a quem Deus quer, Deus chega até onde eles estão. Lamentável é a vida daqueles a quem Deus não quer. Esse texto mostra que há salvação para o perdido e que é a voz do Evangelho que chega ao coração e diz: ei, você, vem para o meio, você está perdido. Ouvindo eles estas coisas, diz o versículo 37, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil. Quase 3 mil pessoas. Meus irmãos, eu quero caminhar para o fim desta meditação no sermão de Pedro, entre outras coisas, porque não há praticamente nada a acrescentar. É o sermão que mostra que Jesus tem poder para salvar. É a explicação que Pedro dá acerca do testemunho das Escrituras sobre o Redentor, da implicação deles como pessoas. Nós testemunhamos, nós vimos do plano de Jesus de morrer, ser crucificado, mas ser exaltado pelo poder de Deus. Da testificação de homens como Joel, como Davi, acerca de quem Jesus era. E ao final, esse texto do versículo 37 ao 41 mostra o chamado da salvação. Meus irmãos, o chamado da salvação, ele, de novo, é um poder de Deus, é Deus quem faz, porque assim que Pedro terminou de pregar, se você olhar para o texto com calma, você vai perceber que Pedro termina o seu sermão dizendo no versículo 36, uma das coisas mais difíceis, mais duras. Pedro não faz apelo, Pedro não diz: e eu estou pregando isso para que vocês façam alguma coisa. Pedro simplesmente prega, é o querigma de Deus. É como se Pedro dissesse: eu vou lhes dizer o que é a voz do Evangelho. Eu vou lhes dizer quem é Jesus. Eu vou lhes dizer quem é Deus. E eu vou lhes dizer quem são vocês. E Pedro termina assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. Tenho dito, acabou, é só o que eu tinha para lhes dizer. Termina o sermão. Mas o versículo 37 diz que isso mexeu com eles. O poder do Evangelho é para salvar, mas não haverá salvação sem a contrição da alma, do coração, sem o nosso espírito se diminuir, se apertar, sem nosso coração se quebrantar. Não haverá salvação sem reconhecimento de pecados, não haverá salvação sem arrependimento, não haverá salvação sem fé. Então ainda eles fazem uma pergunta: o que a gente faz com isso, Pedro? O que a gente faz com o que o Senhor está dizendo? O que a gente faz com esse nocaute que a gente acabou de levar? O que a gente faz com esse impacto? O que nossos ouvidos precisam decodificar para a nossa alma, porque nós ouvimos o que você falou? O que é que nós precisamos fazer? Qual é o próximo movimento? Como é que a gente reage? O que é que a gente faz? Cabe reação a nós, Pedro? A voz do Evangelho, cabe reação. Eu batizei o homem que não ouviu a voz do Evangelho por uma vida inteira e ouviu a voz do Evangelho num pedaço de folha de papel rasgado, assim arrancado de um caderno, escrito com erros de caligrafia inclusive. Esta ainda é a voz do Evangelho, meu filho. Papai ainda prega o Evangelho para você, meu filho. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua paciência, no seu amor que nós não conseguimos compreender, opera com salvação. Mesmo a pessoas que há pouco tempo atrás olharam para aquela cena terrível, um homem pendurado no madeiro e sem dó nenhuma, olhavam e se riam, zombavam. Como nós podemos entender este amor? Como nós podemos entender esse amor se não for o Espírito Santo usando pelo seu poder cada detalhe, cada momento para tomar-nos pelo seu poder, arrancar-nos, trazer-nos, tirar todo e qualquer possível arbítrio pessoal e dizer: eu vou salvar você, e vou salvar você de uma maneira que você não vai conseguir mais se autodessalvar. E nos transportar de um lugar que era a potencialização da dor, a potencialização do pagamento da dívida, sempre pagar para todo sempre, ser tirado de lá, para ser levado nos braços, ser chamado de filho de Deus. Não para viver como escravo na casa do Pai, para viver como filho. Esse é o poder do Evangelho. Feliz todo aquele, toda aquela impactados. Felizes são os impactados pelo poder do Evangelho. Como pastor evangelista, discipulador, um dos maiores sofrimentos nossos é perceber casos que há seres humanos que ainda não foram impactados pelo poder do Evangelho. Um poder avassalador, um poder impossível de ser contido, um poder que domina de tal maneira que a pessoa, dentro desse conjunto de proteção, de bênção, de cuidado de Deus, tem ali toda a sua alegria, toda a sua satisfação, toda a sua esperança, e ela não precisa de mais nada. Ao mesmo tempo, como é triste assistir pessoas que passam ao largo deste poder, também é tão maravilhoso perceber
Vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Vidas arrependidas. Nos dias atuais, arrependimento é uma vergonha para a cultura. Poucos querem se arrepender. Poucos querem se arrepender de não ouvirem a voz de um pai falar. Poucos querem se arrependerem da sua omissão no seu testemunho pessoal, não de fala. Fala não tem muita importância nisso. Vida tem. Porque muitos, o que constroem com a fala, derrubam com as mãos. Eu sei que nos dias atuais, arrependimento, negação, conversão, mudança, abandono, é tido como um ato de fraqueza até. Só que estes aqui que ouviram a palavra de Deus, não pensaram assim. Porque a palavra diz que 3.000 disseram, vamos fazer isso então. E o que é que eles fizeram? A palavra de Deus diz, Pedro disse, tem duas coisas que vocês precisam fazer. Vocês precisam ter muito entendimento, arrependei-vos. Sem entendimento não há arrependimento. Sem entendimento não há ponto de retorno. Sem entendimento, sem a aplicação da inteligência espiritual, não há volta. Mas a volta, quando tomada, quando sustentada por um entendimento, uma luz que se abre, como se fosse um jato de luz, um poder de luz. Então o primeiro passo, logo depois, é por fé demonstrar publicamente. Que é o que Pedro diz. Pedro diz arrependimento e fé. Mas que fé? Fé viva, fé prática, demonstrada no batismo. Porque no batismo a gente se compromete. No batismo a gente faz nossa profissão de fé e cumpre o que faz. Porque o cristão cumpre o que fala. O não cristão não precisa cumprir o que fala. O não cristão não precisa se comprometer com o seu batismo. Não cristão pode até ser batizado, mas se ele não for cristão, ele não tem o entendimento, pequei, preciso voltar, estou mais feliz com o Senhor do que em qualquer outro lugar. O não cristão não tem esse compromisso, nem precisa ter, nem consegue ter. Realmente não consegue ter, meus irmãos. Mas o cristão, tomado pelo Espírito Santo do Senhor, com aquele mesmo poder que Deus operou no momento em que o vento ruidoso chegou, as línguas como que de fogo apareceram, as línguas compreensíveis foram pregadas, o cristão, se tem uma coisa que o cristão não suporta, é ficar longe da doce voz do Senhor, do doce aconchego da casa dele, da casa do Senhor, da doce comunhão com irmãos que falam a mesma língua. Ele não consegue ficar longe. E se ele fica, ele é angustiado, ele é triste lá. Ele quer estar ali, na nova casa, na nova família. Eu fico imaginando, meus irmãos, a voz do Evangelho chegando a estes homens e aos milhares, 3 milhares de pessoas, dizendo, tem que ser agora, é agora. Como é que faz? E naquele momento, Pedro procede, o batismo então, de milhares de pessoas. Isso é o alcance da voz do Evangelho. Eu quero concluir dizendo que este Jesus anunciado por Pedro tem três ideias em torno desse Jesus. Primeiro, ele é histórico, ele existiu, ele aconteceu. Enquanto aqueles 3.000 estavam ali, Pedro estava dizendo, eu vou lhes falar daquele que vocês mataram. Vocês lembram dele, não lembram? Ele existiu, foi há bem pouco tempo atrás. Deus o ressuscitou, é histórico. Este Jesus era teológico. Esse Jesus estava dentro de um plano de Deus, estava dentro de um plano de redenção. Este Jesus não era só histórico e teológico, esse Jesus era ativo, porque Pedro diz, vocês acham que o mataram, mas Deus o vivificou. Ele está mais vivo do que quando vocês o conheceram. A partir dessa conclusão, eu quero pensar em pelo menos 4 ideias, reflexões para a nossa vida cristã.
O sermão de Pedro parece ser isso: o testemunho do Velho Testamento, a narração do ministério de Jesus, a testificação do seu messianismo e um chamado para a salvação. Mas no chamado para a salvação, nós temos de pensar. Pedro propõe duas condições para viver dentro do privilégio do alcance da voz do Evangelho: arrependimento e fé. Entre as promessas duas estão com muita força: perdão para os pecados e a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos. A morte e a ressurreição de Jesus são parte apenas do que foi o ministério de Jesus, porque a sua ressurreição e a sua ascensão completam a obra. Então nós temos morte e crucificação, a ressurreição e ascensão. O cristianismo nasce em Atos 2, extremamente objetivo, extremamente lúcido, extremamente lógico. O cristianismo nasce com poder nunca conhecido antes. O cristianismo nasce com as forças ocultas limitadas pelo poder de Deus. O inimigo das almas do povo de Deus não pode mais cegar as nações. O cristianismo nasce com homens convictos de que eles têm uma missão para desenvolver. O cristianismo nasce, meus irmãos, dessa maneira. 2000 anos se passaram. Quanto tempo se passou? O tempo apagaria o sermão de Pedro e as suas implicações? O que Pedro disse àquelas pessoas é a mesma voz que nós ouvimos hoje? A voz do Evangelho chegou até onde eu estou? Provocou arrependimento na minha alma? Fé clara? Já fui levado à pública profissão de fé porque a voz do Evangelho me alcançou? Não ainda? Deixa eu lhe dizer. Para a grande maioria da existência do mundo, Jesus está morto. Para a grande maioria de todos os tempos, há 2000 anos, Jesus está morto. E Jesus está morto mesmo para a grande maioria do mundo. E não se tem perspectiva de ressurreição de Jesus para a grande maioria do mundo. O cristianismo nunca foi a totalidade da existência. O cristianismo é um remanescente, é um pequeno grupo. É um chamado de pessoas a se afastarem do mundo. É um chamado para fora do mundo para conhecer as verdades mais sublimes, mais profundas, mais intensas. E então é lançado de novo no mundo como uma semente. Para converter o mundo como um todo? Não. Mas para que a voz do Evangelho persista em anunciar ao mundo iníquo que há um Salvador. Aqueles a quem o mundo mata, e os filhinhos nascem para matar Jesus de novo, e as descendências genealógicas de 10, 15 gerações de pessoas que continuarão a matar Jesus porque ele morreu pelos pecados das pessoas. Para o remanescente fiel, ele vive. Onde é que está a voz do Evangelho? Se ela chegou até mim, se eu fui tocado por isso, se eu fui convertido por isso, aonde está agora a voz do Evangelho? Em mim. Em nós. Onde está e qual o alcance da voz do Evangelho? Toda a nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos deu para viver, para ter as experiências mais diversas da vida, ao alcance do conhecimento, a entrega ao saber, o quanto nós já bebemos das Sagradas Escrituras, isso é o potencial da voz do Evangelho. A voz do Evangelho chegou até mim, pastor, mas eu ainda não o proclamei.
Que tal começar? Deixa o ontem, deixa o amanhã, mas que tal se arrepender de um ontem e de um amanhã em que eu não preguei, que eu não vivi, que eu não testemunhei, para ser a voz de hoje em diante? Porque o cristianismo é isso. Mas sem o arrependimento de eu não ter vivido, de eu não ter feito, de eu não ter praticado, sem o arrependimento, também não vem a mudança de hábito. A minha esperança, eu finalizo com isso, é que uma igreja histórica como a nossa, uma igreja de bases reformadas como a nossa, uma igreja que já enfrentou uma Europa inteira, uma igreja que já fez do mundo o seu campo para pregar o Evangelho, que eu digo aos irmãos do século XIX, em que missionários foram para o mundo inteiro, muitos deles morreram sem nem poder voltar mais aos seus países. Que eu diga àqueles que hoje ainda saem dos seus locais de conforto para irem para as zonas de conflito, Oriente Médio, leste europeu, unicamente porque eles são voz do Evangelho. A voz do Evangelho já se fez ouvir? Que o Senhor, com a sua graça, faça da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro um megafone da voz do Evangelho, e não uma placa coberta. Que o Senhor, pela sua graça, faça de nós verdadeiros outdoors, fosforescentes, dizendo: você precisa de Cristo, nós anunciamos Cristo, nós vivemos por Cristo, nós fazemos discipulado por Cristo. E não seja um instrumento desligado. Se a voz do Evangelho já foi ouvida por nossos ouvidos carnais e espirituais, agora a nossa boca precisa se abrir. Essa é a hora da nossa boca se abrir. A nossa boca se abre testificando nossos atos. Que Deus nos dê graça. Os tempos são muito difíceis. Só um discernimento, um tipo de lucidez que vem do Espírito Santo para que homens se levantem e tomem decisões nos dias atuais. São dias de muitas vozes. Mas nós não seguimos qualquer voz. Nós seguimos uma voz. A voz do bom pastor. A voz do Evangelho. Feche seus olhos por um instante, por favor. Eu gostaria de orar. E nós cantaremos um hino. E logo a seguir, nós participaremos da ceia do Senhor. Grande eterno Deus, eu me lembro daquele homem. Eu me lembro do seu coração que se dividia entre a tristeza de ter desagradado o seu pai por uma vida inteira, de ter zombado dos seus irmãos, de ter fugido, de ter ficado em silêncio. Ele me disse: pastor, na hora de eu orar, tinha silêncio na nossa mesa. Pastor, como é que eu posso reparar isso, pastor? O que eu faço, pastor? O que eu faço com esse entendimento, com essa consciência, quando eu via meus irmãozinhos, desde pequenos, orando ao Senhor, mas quando chegava a minha vez, havia silêncio. Pastor, eu perdi meu pai. Ele se foi tão cedo. O que eu faço agora, pastor? Senhor, o Senhor sempre tem uma resposta que a consciência nossa, a nossa consciência produz. Naquele momento, aquele homem, quando viu o pequeno bilhete no bolso do terno, sabia o que tinha de fazer. Sabia que precisava voltar. O teu Espírito fez isso, Senhor. Aquele homem e o seu arrependimento e a sua fé, essas duas coisas o levaram a uma pública profissão de fé. Talvez, Senhor, este homem que eu estou preservando o nome, Senhor, assista a essa mensagem nessa noite. Que ele, onde estiver, possa mais uma vez ouvir deste que um dia foi seu pastor. Agora prega o Evangelho. Se a voz do Evangelho chegou para você, agora
prega o Evangelho. Faz tanto tempo que eu não o vejo. Mas a voz do Evangelho continua a mesma. O Senhor o sabe, meu Deus e nosso Deus. Dessa forma, quero interceder por uma igreja como a nossa, em meio a tantos desafios, com tantos alvos pela frente, com metas tão altas, com buscas incansáveis pelo perdido, com tratamentos em relação a pecados tão terríveis tantas vezes, para que o Senhor nos dê discernimento, para que não sejamos um povo enganado, enredado em vãs filosofias, para que não demos voltas em círculo, para que aproveitemos bem esse tempo que o Senhor nos dá. O Senhor está nos dando um tempo tão bom, tão maravilhoso, de sermos irmãos neste lugar. Mas a comunhão não é o tudo da vida cristã. O serviço é verdadeiramente no serviço que nos unimos, é verdadeiramente no serviço que temos unidade, Senhor. Nós já aprendemos isso. Ajuda-nos, Senhor, nas práticas, ajuda-nos, eu te peço. Se o Teu Espírito calar em nossos corações a Tua verdade, talvez, Senhor, alguns terão de sair dessa igreja nessa noite, refletindo seriamente sobre as suas vidas. Aqueles que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, talvez essa palavra os incomode até aceitarem verdadeiramente. Aqueles que, talvez por motivos, tantos motivos, às vezes tão certos, tão importantes motivos, que os fizeram calar, talvez o Senhor, pelo Teu Espírito, possa nos dar oportunidades, não para calar, mas para falar. Por isso nós oramos, humildemente na Tua presença, temendo e tremendo e sofrendo muitas vezes, Senhor, mas com uma esperança tão grande, com uma esperança tão verdadeira, que o Senhor, por Sua graça, talvez queira se usar de nós, pobres pecadores, mas que para a Tua palavra podem ser portadores da grande voz, a voz da Boa Nova. Assim nós oramos. Para o que o Senhor quiser fazer, em nome de Jesus, amém.